Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo do nosso canal. Hoje vamos falar sobre a primeira derrota do Flamengo no ano de 2024. Uma derrota que de certa forma já era esperada. Como eu trouxe no vídeo de ontem de Abre o Jogo, se o Flamengo voltasse de La Paz com um empate, já seria um grande resultado a ser comemorado, mas mesmo assim o Flamengo não conseguiu arrancar o empatezinho contra o Bolívar e perdeu pelo placar de 2-1. Mas antes de falar da partida, já peço para você se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações e deixa o like porque é muito importante para que o canal possa crescer ainda mais. Como eu disse, na noite de ontem, Flamengo e Bolívar, Bolívar e Flamengo se enfrentaram lá em La Paz, em 3.600 metros de altitude, e o Flamengo perdeu pelo placar de 2-1, tomando um gol logo no comecinho do jogo, aos 2 minutos, do atacante brasileiro Francisco da Costa. O Vinha empatou logo em seguida, 3 minutos depois, mas no segundo tempo o Bruno Sávio marcou o gol que daria a vitória para o time boliviano e dessa forma o Flamengo se complica na Taça Libertadores da América, pois agora o Flamengo, dependendo do resultado de hoje entre Milionários e Palestino, o Flamengo cai para a 3ª colocação do grupo, ficando atrás exatamente do líder Bolívar e do segundo colocado, que se acontecer será a equipe do Milionários. Foi um jogo confuso por parte do Flamengo. A ideia foi boa, mas a execução foi ruim. Como eu trouxe ontem no vídeo de Abre o Jogo, a ideia do técnico Tite era exatamente de fazer o quê? Era de povoar o meio de campo e ficar com a bola. Eu trouxe para vocês ontem a possível escalação do Flamengo e, do ponto de vista tático, teve uma mudança com relação à provável escalação de ontem, que foi o De La Cruz jogando um pouco mais adiantado, ao lado do Bruno Henrique no comando de ataque, e uma linha de 5 no meio de campo no momento ofensivo. Mas na verdade o que se viu foi o Flamengo praticamente se defendendo com uma linha de 5, 3 homens no meio de campo, fechando aqui a entrada da área, e De La Cruz e Bruno Henrique um pouco mais avançados, com o intuito de buscar o contra-ataque, mas o que se viu foi exatamente um Flamengo que não incomodou o Bolívar do ponto de vista dos contra-ataques. Praticamente o Flamengo não teve contra-ataques no jogo, e a ideia, né, de se ter a bola, de ter a posse de bola, ela foi por água abaixo. Realmente tem hora que a gente duvida até da capacidade cognitiva de alguns jogadores, porque é inaceitável que o Flamengo jogando tem uma postura de querer acelerar o jogo, de querer ficar dando lançamentos, né, botando o jogador para correr. Realmente a gente chega a duvidar dessa capacidade cognitiva de alguns atletas. O Flamengo se apresentou muito mal. O setor direito da defesa do Flamengo foi um terror em cima do Wesley. O Vitor Hugo não ajudou na marcação naquele setor. O Wesley ficou muitas vezes ali num duelo de dobra para cima dele. 2 jogadores do Bolívar atuando em cima do setor do Wesley. Ele teve muita dificuldade, ele praticamente não subiu ao campo de ataque, muito em função dessa organização que o Bolívar teve dentro da partida, de dobrar, né, o setor de ataque em cima do lateral direito do Flamengo, que tem dificuldades no setor de marcação. O único jogador que se destacou para mim na partida de ontem foi o Matias Vinha, que se redimiu daquela apresentação ridícula contra o Milionários e ontem atuou muito bem até o momento que teve oxigênio, que teve gás, porque isso pesa quando se joga lá em La Paz, lá na altitude de La Paz, e o Flamengo ontem não poderia ser diferente. Sentiu a falta de oxigênio, sentiu a diferença na velocidade da bola, sentiu diferença na hora de correr. O Fabrício Bruno teve uma hora que achou que iria chegar na frente do atacante, não chega, não adianta. Jogar em 3.600 metros de altitude tem que ter muito mais do que planejamento, tem que ter organização e cabeça no lugar, coisa que o Flamengo não teve ontem. Por isso eu repito,
A ideia era boa, mas a execução foi muito ruim por parte do Flamengo. O Flamengo não evitou os cruzamentos, o Flamengo não evitou os chutes de fora da área e o Flamengo não evitou a imposição da velocidade do adversário, que foram pontos que eu trouxe no vídeo de ontem de Abre o Jogo, que seriam explorados pela equipe do Bolívar, pois toda a equipe boliviana procura exatamente jogar desta forma. Muitos cruzamentos, muitos chutes de fora da área e muita velocidade, principalmente no segundo tempo. De certa forma, o Flamengo até surpreendeu porque conseguiu segurar o 1-1 até o segundo tempo, metade do segundo tempo, quando o De La Cruz faz o quê? Tenta arrancar com a bola dominada, naquelas arrancadas que são características do jogador, mas atuando em La Paz, o time completamente descompactado, o De La Cruz perde a bola, proporciona um contra-ataque, a defesa rubro-negra em desvantagem numérica, o Bruno Sávio recebe a bola dentro da área, bate cruzado, uma bola defensável até para o Rossi, ele até admite isso, que era uma bola defensável, mas o goleiro não impede o segundo gol do Bolívar e dessa forma o Flamengo se complica um pouquinho na Libertadores porque vai se ver praticamente obrigado a vencer as próximas 3 partidas para ainda tentar ser o primeiro do grupo. Essa questão do planejamento, eu achei que foi uma questão muito equivocada por parte da diretoria, por parte da comissão técnica, como eu já disse ontem, vem desde a época do Campeonato Carioca, onde se priorizou a conquista do Campeonatinho Carioca em detrimento do Brasileirão e da Libertadores. Isso para mim foi um erro gravíssimo. O Tite, a partir de domingo, vai ser mais cobrado ainda, a corneta vai soar alto para cima dele, se o Flamengo não tiver um rendimento esperado contra o Botafogo no clássico de domingo. O bicho vai pegar pro lado do Tite, com certeza. Vamos às estatísticas da partida de ontem. O Bolívar teve mais posse de bola, 64% a 36%. Finalizou 11 vezes mais do que o Flamengo, 26-15. No gol foram 8-3. O Bolívar teve 9 escanteios contra nenhum do Flamengo. Foi um time um pouco mais faltoso, mas nenhuma falta violenta da partida de ontem. O Bolívar não foi uma equipe violenta. O Bolívar criou 4 grandes chances, do Flamengo 3. Aí houve até um certo equilíbrio. Inclusive, o Bruno Henrique perdeu a grande chance de virar o jogo numa cabeçada em que ele erra o tempo da bola, nitidamente em função da velocidade que ela ganha a mais, atuando lá na altitude. Ele perde o gol, poderia ser o 2-1 para o Flamengo. Aqui, como eu disse, o Bolívar teve 4 contra-ataques contra nenhum do Flamengo. Para um time que se propõe a jogar um pouco mais fechado, explorando o contra-ataque, nenhum contra-ataque, isso aí é de uma incompetência gigantesca. Vamos e convenhamos. O Bolívar finalizou 14 vezes de dentro da área contra 12 de fora da área, enquanto o Flamengo 6 dentro da área, 9 de fora da área. O Rossi trabalhou mais do que o goleiro Lamp, 6 defesas contra 2. Aqui, as disputas de bola vencidas, o Flamengo teve 43 contra 40. Os duelos aéreos ganhos 11 contra 6. E aqui um número que me chamou muito a atenção. As bolas longas, o Flamengo tentou 53 bolas longas, só acertou 17. Isso significa que a ligação direta foi tentada a todo instante. Para um time que tem o investimento que tem o elenco que possui, o Flamengo não pode ser dependente só de bola longa, né, de ligação direta, defesa para o ataque. O Flamengo tem a obrigação de ficar mais com a bola. É um time mais técnico. Ontem era um jogo para ficar com a bola, dar passes curtos, correr o mínimo possível. Mas não, o Flamengo tentou explorar a correria do Bruno Henrique, que foi uma figura nula dentro de campo, e errou bastante, como a gente pode ver. Aqui o Bolívar usou e abusou dos cruzamentos. Não à toa, um gol de cabeça e o outro com o Bruno Sávio batendo de direita cruzado, no alto ali para impedir a defesa do goleiro Rossi. Mas o fato é que todas elas foram bolas de cruzamentos, né? Fruto de cruzamentos dentro da área, que tem sido um tormento para a defesa rubro-negra. E mais uma vez ontem não foi diferente. Aqui a área de jogo,
a gente pode ver que o Flamengo ficou somente 21% no campo de ataque, com o desequilíbrio, como eu disse, o Wesley ele não subiu. Então o lado direito do ataque do Flamengo foi praticamente nulo. Só atacou pelo corredor lateral esquerdo e pelo corredor central. O Bolívar já foi mais efetivo onde? Nos corredores laterais. Para quê? Para fazer os cruzamentos dentro da área, como eu já disse. 40% do jogo se desenhou no meio de campo e o Bolívar ficou 39% no campo de ataque do Flamengo. Então realmente foi um jogo onde o Bolívar se impôs e o Flamengo acuado ficou ali tentando resistir, segurar o empate, mas o que se viu foi a vitória da equipe boliviana. Aqui a classificação do grupo até o momento, pois Milionários e Palestino vão jogar nesta quinta-feira, dia 25 de abril. O Bolívar com 100% de aproveitamento, 9 pontos em primeiro lugar, o Flamengo em segundo lugar com 4 pontos, o Milionários logo atrás com 1 ponto e o Palestino com 0 pontos. Se o Milionários vencer o Palestino com uma diferença de gols que ultrapasse o saldo de gols do Flamengo, o Milionários assume a segunda colocação e o Flamengo cai para terceiro, o que seria uma completa vergonha para um time de tamanho investimento. O próximo jogo do Flamengo acontece no domingo às 11 da manhã. Prepara o café, porque o jogo é domingo, 11 da manhã, dia 28 de abril. Flamengo e Botafogo no estádio do Maracanã, quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time do técnico Tite e o Tite vão entrar extremamente pressionados para esse jogo, com a torcida não exigindo o mínimo que seja a vitória. E de preferência que seja atuando bem contra um adversário que vem se recuperando, que vem ganhando confiança. Então o técnico Tite e os jogadores do Flamengo têm esse compromisso importantíssimo no próximo domingo para poder se manter ali no topo da tabela do Campeonato Brasileiro e abrir distância para o próprio rival, que hoje é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro. Então é isso, galera. Pedir para vocês se inscreverem no canal, acionar o sininho para receber as notificações. Deixa o like porque é muito importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo, para que o canal Flamengo Sem Limites possa crescer ainda mais e continuar trazendo conteúdo a todos vocês. Um forte abraço, se cuidem e saudações rubro-negras.